Então vamos lá. Então a gente viu lá o algoritmo em C. Agora eu vou usar o Sublime, né? E aí no Sublime, vou estar mostrando lá na tela. Está mostrando. Eu criei um arquivo gcd.vhd. E aí o que eu fiz? Eu declarei a biblioteca i3e, puxei o stdlogic 1164, o pacote, e puxei o pacote numérico std, porque eu vou utilizar o tipo unsigned. Tá? Então toda vez que eu trabalho com, quero fazer operações aritméticas, com tipos sinalizados ou sem sinal, eu vou usar sempre o unsigned. E aqui eu declarei minha entidade, né? GCD. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentar, pronto. Agora ficou bem grande, né? Então agora dá pra ver, né? GCD eu tenho aqui, né? Como vai ser um circuito digital, eu tenho meu clock, reset, um sinal de start, que é o sinal que eu vou solicitar para o circuito iniciar o cálculo. Tudo isso aqui de entrada, standard logic. Eu tenho um A e B, também entrada, do tipo unsigned, eu coloquei aqui de 8 bits, tá? Saída Y, que é a saída que calcula o GCD, né, o máximo de uso comum, e também unsigned, de 8 bits. Aí eu tenho mais duas saídas, done, que indica que eu finalizei o cálculo, e ready, para indicar que meu circuito está pronto para funcionar, né, para receber cálculos. Tá? E aqui a arquitetura. Tá? Então a arquitetura, arch, né, de GCD é... Aqui eu criei um tipo, né, para representar os estados da minha máquina de estado. Então, o meu tipo é gstate, ele tem 4 estados, S0, S1, S2, S3, é um tipo numerado. E aí declarei 2 sinais para representar o registrador da minha máquina de estado. Sempre um registrador, sempre vou ter 2 sinais. O sinal de entrada, que eu convenciono sempre chamar underline next. Então, state underline next é a entrada do registrador. E o state underline reg é a saída do registrador. Para cada variável lá do meu algoritmo, eu criei também um registrador. Então, cada registrador tem um par de sinais, o underline reg, underline next. Então, tem um areg, anext, breg, bnext, yreg, ynext. Todos do tipo unsigned, né, de 8 bits. Pronto, esses aqui são os sinais internos. Aí vai começar. Basicamente, eu tenho 2 processos. Meu primeiro processo é o processo que faz a atualização dos registradores. É um processo que depende apenas do clock e do reset. Então, quando ele começa, se o reset for igual a 1, ele vai zerar os registradores e vai colocar minha máquina de estado no meu estado inicial, que é o S0. Se não, e houver um evento de borda de subida, a gente vai atualizar o registrador com o valor do anext. Então, a reg recebe anext, breg, bnext, yreg, ynext, state reg, state next. Basicamente, o que está na entrada do registrador passa para a saída, que é o funcionamento normal do registrador paralelo. E aí eu tenho um processo, aí esse processo ele é combinacional, ele não depende do clock, que é o processo que eu vou fazer minha máquina de estado, que a máquina de estado eu vou implementar basicamente com case. Então esse processo ele depende do valor do estado, né, o state reg, do arreg e do breg, que são meus registradores, né, que armazenam as minhas variáveis que eu uso para calcular, e do valor start, né, entrada start, que é o que eu mando iniciar a operação do circuito. Então ele tem aqui um case, então ele vai case, né? Dependendo do valor do estado, o que é que ele faz? Quando for o estado S0, ele vai jogar o sinal ready para 1, indicando que o circuito está pronto para receber comandos. Vai jogar 0 no done, indicando que a gente não fez nenhum trabalho ainda. E vai verificar, ó, se o start for igual a 1, então o que é que ele faz? Ele vai jogar 0 no ynext, ou seja, vai zerar o registrador y, que é a minha variável, que no final vai ser jogada para a saída. Né? É o cálculo do meu máximo divisor comum. E aí eu vou atualizar o meu registrador A. Então o anext vai receber o valor A. Esse A é a entrada do circuito. Tá? Bnext recebe B. Ready agora é igual a 0, porque eu estou ocupado. Então estou indicando que eu vou fazer um trabalho. E eu vou para o meu próximo estado, que é o estado S1. Né? E aqui está repetido, né? Eu vou até apagar aqui, que colocou ynext igual a 0, mas até ali em cima já vou apagar. Pronto. Terminou esse if. Apaguei aqui. Né? Esse é o primeiro estado. No estado S1, o que é que ele faz? Ele joga 0 no done, 0 no ready, quer dizer que não acabamos e não estamos prontos. E aí faz o seguinte teste. Se o arreg for igual a 0, e aqui eu coloquei assim dessa maneira porque eu tentei usar others, né, para 0, e o compilador não aceitou no GHDL. Não sei porquê, mas era para ter aceito. Né? Mas por isso que eu deixei aqui os 8 zeros assim, mas normalmente não é assim que se usa.
porque fica esquisito, né? Se mudar o valor, vai ter que mudar isso aqui. Então, se o arreg chegou a zero, é porque a gente chegou no final do algoritmo, eu vou para o S2, que é o estado final, e o ynext, é o que vai ter a resposta, é o valor do B. A gente vai ver, a gente vai entender isso mais adiante, quando a gente olhar aqui como é que eu manipulo os registradores, porque nesse algoritmo eu tenho que decrementar o valor menor do maior. E para fazer isso, lá no C, eu ia decrementando e quando não era mais, né, tipo, eu fazia A menos B. E quando A fosse menor que B, eu trocava os valores de A e B. Aqui, para não ter que armazenar os valores e trocar, eu resolvi fazer de outra maneira, tá? Mas funciona da mesma forma, tá? Então essas lógicas de controle aqui que eu estou verificando se o A é igual a zero e depois eu verifico se o B é igual a zero, é basicamente a condição de parada, que no meu caso aqui vou ter duas condições de parada diferentes. Se o B for igual a zero, né, eu vou para o estado final e o ynext, a resposta dele vai ser o arreg. Tá? Se não, né, o que é que ele faz? Ele verifica. Se o arreg for maior que o breg, o que é que eu faço? O anext, lembrando que cada variável aqui eu trabalho com registradores. Então, eu estou sempre atualizando para o próximo ciclo de clock. Então, para atualizar o arreg para o próximo ciclo de clock, eu tenho que jogar um valor em anext. Tá? Eu só posso escrever em anext. Então, quando eu quero escrever no registrador, eu escrevo no next. E quando eu quero ler, eu escrevo no reg. Lembrando que isso é uma convenção que eu utilizo nos meus códigos. Não é da linguagem. Então, o valor next, o próximo valor de A, vai ser o quê? Arreg menos breg. E o bnext, o próximo valor de B, vai ser o próprio breg. Se não, né, se o A for menor, o que é que eu faço? O anext vai ser... Tá vendo que eu inverti aqui, ó. Fiz a troca, né? breg, porque agora eu sei que o B é maior. breg menos arreg. B é maior, desculpa. E aí o meu bnext vai ser o arreg. Então eu faço a troca aqui nessa jogadinha que eu faço aqui nesse if, né? Para sempre estar subtraindo o menor do maior. Quando ele chega na condição, né, que é para o algoritmo, que é quando o A ou o B é igual a zero, eu venho aqui para o estado final. Então no estado final, eu mando ele voltar para o estado inicial, né? A gente só vai fazer isso depois do próximo ciclo de clock. Jogo o ready em 1 e done em 1. Tá? Finalizo o meu case, finalizo o processo. E a saída y, ela vai ser o valor que está armazenado no registrador y. Tá? Ok? Aí eu compilei isso aqui com GHDL, né? Então eu não vou mostrar como é que eu compilei, vocês veem depois, tem um vídeo que eu mostro como é que eu faço a compilação e a execução no GHDL. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei isso no GTK Wave. Vou mudar aqui para GTK Wave, né? Eu compilei, rodei, criei o arquivo lá VCD, abri esse arquivo aqui no GTK Wave, que está aqui, e vou mostrar para vocês a execução, tá? Vou dar um zoom na primeiro valor, ok? Então, só para facilitar aqui, eu vou colocar os valores todos aqui como decimais, né? Pronto, não tem problema que o padrão do GTK Wave vou colocar como hexa, como decimal. Acontece aqui, ó, eu tenho todos os meus sinais, tá? Aí tem um pequeno detalhezinho aqui que eu exportei a forma de onda como um arquivo VCD. E no GTK Wave, o arquivo VCD, ele não exporta os tipos enumerados. Então ele não vai aparecer o sinal lá do estado, da máquina de estados, tá? Mas isso não vai complicar muito a análise, não. O que acontece, ó? Vou botar esse sinal aqui. Esse sinal de cima é o clock. Aqui é o reset. E aí eu vou ter o meu start, o ready e o done. Então, quando inicia, né? Isso aqui já é a simulação do test bench, tá? Que é a que eu fiz. Que eu vou deixar para vocês darem uma olhada depois no test bench como é que ele funciona. Não vou explicar. Então, basicamente, o test bench lá, ele vai instanciar o componente, vai abrir o arquivo de teste e vai jogar os valores do vetor de teste e vai verificar se os valores de saída estão iguais aos valores esperados no arquivo de teste, tá? Eu vou preferir mostrar aqui a forma de onda. Então, aqui acontece, ó. Bem aqui é o primeiro ciclo que ele já leu os valores lá do vetor de teste e começa a executar o algoritmo, tá?
Então a gente viu aqui, ó, ele deu bem aqui nesse momento, o start foi para 1, ele solicita a execução, e aí ele inicia no próximo ciclo de clock. Assim que o start vai para 1, o ready foi para 0 aqui, ó, se dá para ver direito aqui no vídeo, e bem aqui ele começa a execução. Então o que acontece? O valor inicial lá do meu de teste, o A é 21 e o B é 49. É o valor que está lá na entrada. Então, 49, 21. Esses valores vão ser colocados para dentro do registrador. Né? Então, lá o registrador A, bem aqui, ó, o primeiro ciclo de clock, segundo ciclo de clock, na verdade, né, da simulação, ele vai receber o valor, né, que a gente solicitou para ele. No caso aqui, o A recebeu 21, né, o A-reg, e o B-reg 49, que serão os valores que estavam no vetor de teste. O A-next e o B-next, né, já vão começar a serem executados. O que é que eu faço lá? Eu verifico se o A for maior do que o B, eu faço A menos B. No caso aqui é o contrário, o B é maior do que A, então eu vou fazer B menos A. B menos A vai dar quanto? 49 menos 21 dá 28. Aí esse valor ficou no A-next. E no ciclo de clock seguinte, né, ele fez a atualização. O A-reg recebeu 28 e o B-reg 21. No próximo ciclo de clock, ele vai fazer 28 menos 21 dá 7. Tá? Então ele jogou o valor menor, né, aqui para o A. Então A ficou com 7 e B ficou com 21. Aí no próximo ciclo, o que ele faz? Vai fazer 21 menos 7. 21 menos 7 é 14. 14 ficou aqui no valor de A-reg. E o 7 ficou em B. Aí ele faz 14 menos 7. Aí ele vai para o próximo ciclo. 14 menos 7 é 7. Né? Ficou 7 no A e 7 no B. 7 menos 7 no próximo ciclo é 0. Aí ele jogou esse 0 no A. O valor que ficou no B é o valor do máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre 21 e 49 é 7. E aí, nesse último ciclo aqui, ele joga esse valor para o registrador Y, né? Que vai sair aqui só nesse ciclo, né? Jogou aqui nesse ciclo de clock, ele jogou para o Y next. E no próximo ciclo de clock, sai lá o valor de Y. Tá? E aqui nesse caso, como são 6 vetores de teste, ele faz 6 vezes que os valores estão lá no arquivo. E no caso, funciona direitinho. Tá? Então, basicamente, para a gente poder fazer a adaptação, a implementação de um algoritmo em VHDL, a gente vai utilizar essa metodologia, RTL. Né? A gente vai verificar quais são as operações que são feitas nas variáveis. As minhas variáveis vão ser modeladas como registradores. Eu vou ter um caminho de dados no qual eu faço processamento dos dados dos registradores e um caminho de controle no qual eu determino quando e quais operações vão ser feitas. Tá? E isso eu consigo fazer num único arquivo, né, dependendo, claro, da complexidade do algoritmo que estiver implementando. Como foi o caso aqui desse algoritmo, um algoritmo relativamente fácil, a gente conseguiu fazer num único arquivo. Tá? Mas essa técnica está para ser feita com qualquer tipo de algoritmo. Né? Claro que algoritmos mais complexos vai dar mais trabalho, talvez você precise de unidades funcionais mais complexas para poder funcionar, mas a ideia é essa, que a gente consiga fazer as decisões, os laços, as interações, utilizando a máquina de estado e as operações com os registradores, né, utilizando lá as unidades funcionais. Tá? Então, tudo que é operação registrador fica na parte de dados, data path, tudo que é decisão, controle, fica no caminho de controle da máquina de estados. Tá ok?